filhos, hoje completamos o 50º dia depois da Páscoa. Pentecostes, em grego, significa não Espírito Santo. Pentecostes significa 50º. Era a festa das semanas previstas no Antigo Testamento. 50 dias após a Páscoa, contava-se as 7 semanas depois da Páscoa, e depois se ofertava no templo em Jerusalém as primícias da colheita. Se eu não me engano, parece que o nome era Shavuot, era um nome mais ou menos assim, da festa judaica. Também, com o passar do tempo, os rabinos do Antigo Testamento deram o sentido de a festa da lei, da aliança de Deus com o seu povo, e é por essa razão que na cidade de Jerusalém tinha tantos peregrinos de tudo quanto é lugar diferente, de povos e línguas diversas, que eram judeus vindo de fora ou também pessoas simpatizantes da fé judaica, ou também simplesmente comerciantes que, estou vendo gente de Itabaiana, me lembrei agora, comerciantes que não perdem negócio em canto nenhum. Então, onde há uma possibilidade, se vai lá. Então, vocês entendem, portanto, o contexto de tanta gente assim diferente na cidade de Jerusalém. Era uma festa, uma grande peregrinação. Então, Pentecostes para nós, os cristãos, se tornou sinônimo de uma realidade maior. É quando a igreja ela é tomada de tal forma pelo Espírito Santo de Deus que perde o medo, abre as portas e começa a anunciar as maravilhas do Evangelho. Até aquele momento, não sei se vocês se recordam, nos domingos anteriores, ainda no tempo da Páscoa, era sempre comum ouvir: estavam fechadas as portas onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou. Quantas vezes nós ouvimos isso? Inclusive, hoje a liturgia nos dá a possibilidade de escolha entre 2 passagens do Evangelho. Tem essa que eu acabei de proclamar, que é a promessa do defensor do Espírito Santo, que vai conduzir a igreja à verdade. E também tem a mesma proclamação do Evangelho do 2º domingo da Páscoa. Nós repetiríamos. Como nós já o ouvimos no 2º domingo da Páscoa, eu resolvi colocar o outro, porque é uma das opções que dá aqui no lecionário. O outro começa dizendo assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, porque os discípulos estavam com medo, Jesus entrou e pôs-se no meio deles, soprou e disse: recebam o Espírito Santo. No Pentecostes, as portas que até então estavam fechadas por medo se escancaram e a igreja sai. Aquela expressão do Papa Francisco, igreja em saída, que muita gente transformou inclusive em piada. Saíram tanto que acabou esvaziando. Isso significa igreja que não se nega à sua missão de testemunhar o Senhor no mundo. Não significa abandonar a si, aos seus ou às suas estruturas. Mas, com tudo isso, ser testemunha, anunciar, não ficar a portas fechadas, porque isso seria sinônimo de medo, tal como os apóstolos, naqueles primeiros dias após a crucificação e o sepultamento do Senhor. Hoje, lembramos também, como disse, o judeu celebrava a festa das 7 semanas, a festa de Shavuot, as primícias, era 50 dias, Pentecostes-imera, 50º dia, mas também deram o sentido da aliança. E é neste ponto que eu gostaria de recordar no dia de hoje. A passagem do Evangelho que ouvimos foi do capítulo 14 do Evangelho de São João, onde Nosso Senhor começa dizendo: se me amais, guardareis o meu mandamento, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Espírito Santo. Se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará e nós faremos nele a nossa morada. O amor de Deus para conosco já foi mais do que demonstrado em tantas ocasiões, seja na história da salvação, desde o Antigo Testamento, e mais ainda no Novo Testamento, quando Deus, na nossa carne, dá a vida numa cruz. E ao longo da história, em diversas ocasiões,
seja por uma intervenção divina de um milagre, seja porque ele chegou ao coração de alguém que, tendo a vida transformada, se transformou também em agente de transformação na vida dos outros, os santos e santas que nós conhecemos. Nisso tudo, meus filhos, se demonstra o amor de Deus. Às vezes as pessoas acham que o amor de Deus tem que ser uma experiência emocional. Porque eu fui no encontro, porque eu fui num retiro, porque lá tinha determinado tipo de pregação com uma musiquinha de fundo de preferência. Ai, me emocionei, me senti amado por Deus. Mas me diga uma coisa, o amor de tua mãe, que foi a primeira que te falou de amor e te mostrou na prática o que é amar, não foi um recado de Deus para ti? Tem que arregalar os olhos. Se bem que eu nem estou podendo mais arregalar os olhos. Chega uma fase na vida que parece que o cansaço é uma coisa de todo dia, até para arregalar os olhos é um esforço, né? Pois eu já estou nessa fase. Pois bem, o amor de tua mãe, que te pegou no colo, que te falou e te mostrou que é amor, tem que ser já um sinal de que Deus te ama, pô. O amor daquela pessoa que, se desapegando de si, das suas coisas, se dedicou a você, de qualquer forma, deve ser um recado de amor de Deus. O amor daquele catequista, daquela catequista que se preparou bem e com um jeito tão cativante te transmitiu a fé. Isso deve ser um sinal de que Deus te ama também. O amor de quem abandonou seus planos e abraçou os planos de Deus como próprios e foi se dedicar ao povo, especialmente aos mais pobres. Isso não é um sinal de que Deus nos ama? Por que é que a gente tem que ser tão egoísta e esperar sentir um calafrio, um arrepio e... Ai, Deus me ama. Isso é egoísmo, mais do que amor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos e faremos nele nossa morada. O amor é uma via de mão dupla, já ouviram essa história? Se recebe, se dá. Se não for assim, não é amor. Se não for assim, em termos da aliança, já que falamos da aliança de Deus conosco, se não for assim, Deus nos amando e nós também correspondendo a este amor, não é aliança, não é verdadeira religião. Eu sei que muita gente às vezes diz assim, a verdadeira religião é o amor. Só que geralmente a gente safada que diz isso, não é? Amor, na verdade, é eu te gosto para tu me gostar. Eu te faço chamego para tu me chamegar também. Infelizmente, é isso que a maioria das pessoas entendem. Eu sei que muita gente nos acompanha nesse exato momento, ou talvez em outros momentos ao longo do dia ou da semana. Certamente quem não é nordestino não vai entender muito o que significa eu te chamego para tu me chamegar, mas quem é daqui sabe. Na dúvida, hoje em dia no Google já tem dicionário nordestinês, você vai aprender muita coisa interessante. Pois, geralmente quando as pessoas inflam o peito e enchem a boca para dizer é importante é o amor. Essas pessoas não querem se converter, não querem fazer nenhum esforço de renúncia de si mesmo para amar o próximo como Jesus fez. Dou-me a cara a tapa, se isso não for verdade. Meus filhos, na aliança, Deus nos ama e se entrega por nós. Também nós somos chamados a dar uma resposta à altura. É necessário de nossa parte, somente de nós, o desejo, o querer. Uma vez que nós manifestamos este querer, esse mesmo Espírito que é Deus agindo, mas sem forçar a barra e sem agredir a nossa liberdade, nos inspira mais ainda que palavras e que atitudes tomar nesse dar-se em amor para com Deus. É aliança, mas não deixa de ser já uma entrega mútua. Caímos sempre na tentação de pedir coisas a Deus o tempo inteiro. Pedimos milagres, pedimos para ganhar na loteria, pedimos para passar numa prova, num concurso, pedimos saúde para alguém que está doente, sei lá o quê. Mas, na verdade, a única coisa que realmente deveríamos pedir era essa graça de Deus em nós, essa graça de Deus
conosco o dom do Espírito Santo, porque o resto, meus filhos, é resto. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo, que permanecerá convosco. Isso é promessa de Jesus. E não tem dia melhor para dizer do que hoje? Não. Não é simplesmente pedir coisas a Deus. Me dê, me dê, me dê, me dê. Eu preciso, me conceda. Mas esse dar de Deus para nós exige também a contrapartida. Não é só dê-me, é também um dou-te. Pedimos muitas coisas, quando o essencial nem sempre pedimos. Ou, quando pedimos, é já num sentido, Espírito Santo venha, porque a pessoa já está imaginando, o Espírito Santo vindo, especialmente depois da pregação de alguns movimentos, eu vou ter determinado dom. A pessoa não está interessada em Deus, está interessada no dom que Deus pode dar. Não deve ser o nosso interesse qual é o dom que Deus vai me dar, mas sim o dom que eu pretendo ser nas mãos de Deus. Quem não age com uma mentalidade de aliança com Deus está vivendo a fé, mesmo cristã, de uma forma pagã. Que o paganismo é assim: eu ofereço sacrifício às minhas divindades para que as minhas divindades tenham peninha de mim e não me destruam. Por que é que vocês acham que todo sacrifício mata um bicho? Matar um bicho, derramar o sangue de um animal, é uma forma de dizer assim, deixa eu ver, a minha divindade vai ver esse sangue e vai ficar tranquila. É coisa ridícula. Mas hoje o tema não é o sacrifício. Depois do sacrifício de Jesus, o próprio Deus cancelou essa necessidade de derramamento de sangue. Era algo necessário por uma questão pedagógica, para que ele ensinasse à humanidade como é a verdadeira religião, em espírito e verdade. Mas isso, em outro contexto, quando o tema for o sacrifício, é que a gente pode desenvolver o assunto. Hoje é a aliança de um amor que se dá e de um amor que espera que amemos também. Não fique preocupado que dom vai ser dado a você, desde que Deus decida. À medida que você se coloca à disposição dele e começa a arriscar-se por ele e pelos dele, mesmo sem saber qual é o dom que você tem, aos poucos os dons que Deus vê que a partir de você são necessários para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, ele vai lhe conceder. É triste quando vejo pessoas preocupadas em querer o dom da ciência, em querer o dom de profecia, mas na maioria das vezes é mais para bisbilhotar a vida dos outros, não é para edificação nem para conversão de ninguém. E quando só estão interessados em dom de línguas, que não acrescenta em nada muitas coisas, pior ainda. Até porque, isso eu falei ano passado, o verdadeiro dom de línguas é dado em vista da evangelização. O Espírito Santo veio, eles perderam o temor, o medo das coisas do mundo, anunciaram o Evangelho e cada estrangeiro o entendeu na sua própria língua. Este é o verdadeiro dom de línguas, não fazer Eu sei que muita gente não gosta quando eu digo isso, mas vamos fazer o quê? É a verdade. É a verdade. A gente deve louvar a Deus com todas as faculdades que Deus nos deu, não apenas com a vontade, com a emoção, mas também com a inteligência, ou seja, a gente precisa entender o que está apresentando a nosso Senhor. À medida que eu renuncio à minha razão, à minha racionalidade nesse contato com Deus, eu já estou negando, vamos dizer assim, ou rejeitando ou menosprezando as capacidades que o próprio Deus me concedeu. Isso não é bem um ato de amor.
Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos e faremos nele nossa morada. Que belo, olhando os 2 milênios de história da igreja. E a gente vê que essa promessa de Jesus, ele cumpriu em todas as épocas e em todos os lugares. Porque se não fosse por ação do Espírito Santo, como você entenderia a vida de São Bento? Alguém que largou tudo, uma carreira promissora, inteligentíssimo. Podia ser um jurista e alguém grande, ainda era a época do Império, estava no finalzinho, já tinha acabado, mas poderia ser alguém grande e renunciou a tudo isso, porque queria ser todo para Deus. Se não for por ação do Espírito Santo, não tem explicação. Se não for por ação do Espírito Santo, você não entende um São Francisco de Assis da vida, que era rico, tinha tudo para fazer o maior sucesso, além do que era um playboy, fazia o maior sucesso no meio da juventude do seu tempo, queria ser grande, nobre, cavaleiro. No entanto, quando Deus entrou na sua vida, tudo mudou e colocou-se inteiramente à disposição. Se não for por ação do Espírito Santo, como você entenderia um Santo Antônio de Pádua da vida? E é curioso até porque na vida de Santo Antônio ocorreu um fato que lembra muito o milagre de Pentecostes. É porque o povo só fala do quê? Da Eucaristia da jumenta, não é assim? O povo só fala mais de quê? Que Santo Antônio esteve em 2 lugares ao mesmo tempo, só fala mais de quê? Santo Antônio fez milagre, não é assim? Que subiu na árvore, que falou para os peixes. Nós, o milagre de Pentecostes, ninguém fala muito. Um pouco antes de Santo Antônio morrer, quando ele já tinha se estabelecido na cidade de Padova e tornou-se bastante conhecido por suas missões, por suas pregações, o Papa de então o convidou para pregar um dia de retiro aos cardeais da Cúria em Roma. Eu não estou lembrado agora se foi exatamente em Roma, porque naquele período, às vezes, a Cúria não ficava nem sempre em Roma. Só sei que foi convidado para pregar um retiro à Cúria Romana e o santo foi. Lá, com a roupa franciscana de pobre, muito simples. Quando terminou a pregação, o retiro todo, as celebrações todas, um cardeal inglês aproximou-se do Frei Antônio para agradecer a pregação e, ao mesmo tempo, fazer um elogio. Parabéns, eu soube que o senhor é português. Mas onde é que o senhor aprendeu a minha língua? O senhor falou perfeitamente. Nisso, um francês que nunca se deu bem com os ingleses começou a rir do cardeal inglês, mas tinha que ser inglês mesmo, nem prestou atenção nas coisas. Ele falou, foi um francês perfeito. Até parecia que era da Provence. Nisso, um cardeal de língua germânica, alemã, começou a dizer, vocês estão doidos, ele falou na minha língua. Foi perfeito. Foi necessário que no meio da confusão o Papa intervisse e disse, meus irmãos, Frei Antônio falou em latim, mas hoje a gente deve dar graças a Deus, porque se repetiu entre nós o milagre de Pentecostes. Quando alguém se deixa conduzir por Deus, não interessa a língua que está usando, será compreendido por todos. Deus é simples. E quanto mais simples a pessoa for, e com essa simplicidade confiar nele, e por confiar nele, livremente tomar suas atitudes, porque sabe que não está sozinho naquilo que vai dizer ou fazer, Deus age e faz a unidade dos diferentes. Não é só questão de linguagem, é questão de ser, é questão de agir como um todo. O Espírito Santo une. É a diferença de Babel. Sabe o que é Babel? O episódio da Torre de Babel? Procure o livro do Gênesis, se eu não me engano, parece que é no capítulo 11 do livro do Gênesis, que tem o episódio da Torre de Babel. Acho que é isso. Quando a humanidade, no seu orgulho, na sua vaidade, quis fazer uma construção que tocasse os céus.
E nesta arrogância, nessa vaidade, nesse orgulho, nessa soberba, criou-se a confusão. E ali é dito, assim todo mundo se desentendeu e cada um foi para um canto diferente, porque ninguém mais falava de um jeito que o outro entendesse. Quando o Espírito Santo age, quando alguém se coloca na sua simplicidade inteiramente à disposição dele, esta confusão, esta unidade que foi quebrada, ela é recomposta. Não é à toa que a igreja, desde a sua origem, ela é católica. Sabem que a palavra católicos significa universal. Deus quer reunir todos os povos da terra como um único povo. A Igreja de Cristo ou é católica ou não é a Igreja de Cristo. Não tem como a gente escapar. Quando o Espírito Santo dá força e vigor àqueles apóstolos, essa catolicidade começa a se manifestar. Povos diferentes entendem e abraçam a fé. Que a gente se coloca inteiramente à disposição do Espírito Santo de Deus. Lembremos sempre que é uma aliança. Dá-me, Senhor, o teu Santo Espírito, e eu dou-te, Senhor, a mim mesmo, e faça o que quiser. Quando essas duas liberdades, desta forma, se encontram, Deus nos surpreende. E a própria pessoa, às vezes, pode se surpreender com aquilo que Deus a tornou capaz de ser e de fazer.